Vamos lá, assunto sério. Ontem só se falou sobre a saída do Rinaldi Faria aqui do SBT. O SBT, junto com o Fofocalizando, decidiu que a gente iria sim falar sobre isso, principalmente para esclarecer alguns pontos e para poder trazer a mensagem da nossa presidente, Daniela Abravanel Berutti, para você que está assistindo. Tudo começou há um ano atrás, quando a Dani pegou o telefone e fez um convite para o Rinaldi Faria. Falou, ó, Rinaldi, vem passar um ano aqui no SBT, ajudar a fazer algumas melhorias, como consultor, fazer algumas coisas, uma visão de fora. Desde o começo, o combinado foi que ele ficaria um ano aqui. Ele cumpriu, sim, esse um ano ontem. A data que ele começou e a data que ele encerrou, que foi ontem. A Daniela fez questão de mandar um comunicado, porque ela sempre preza muito pela transparência, e não seria diferente nesse caso, e eu vou trazer aquilo que ela tem a dizer para vocês. Vamos lá, vou pegar aqui o recado da Dani sobre a saída do Rinaldi Faria. Estou pegando aqui, vamos lá. Ao contrário do que todos estão dizendo, Rinaldi não está sendo demitido do SBT. Rinaldi é um empresário, criador dos palhaços mais queridos do Brasil, o Patati Patatá. Mesmo com suas atribuições, ele topou o desafio de ajudar o SBT a buscar eficiência e economias. Com o olhar de fora, enxergou muitas oportunidades de melhoria aqui dentro. Em julho, assumiu interinamente um cargo executivo, que não era o escopo do seu trabalho, mas que com muita boa vontade ele assumiu mesmo assim. Nós do SBT agradecemos a passagem dele por aqui, temos respeito por quem ele é e por tudo que ele construiu. Desejamos muita sorte e prosperidade em seus negócios e reconhecemos que ele se entregou integralmente ao SBT neste um ano. Palavras da nossa presidente, Daniela Abravanel Berutti. Ou seja, o Rinaldi ano passado chegou e desde o começo tinha um acordo entre ele e o SBT. Você vai ficar um ano aqui, vai trazer uma visão de fora. Completou ontem esse um ano e agora ele sai com gratidão por parte de toda a direção do SBT e a gente só deseja o melhor para você, Rinaldi. A gente tem certeza que a sua carreira vai continuar sendo brilhante do mesmo modo que você veio e trouxe muitas contribuições aqui para o SBT. Gabi, agora há pouco o Rinaldi se manifestou nas redes sociais, também dando um comunicado que a gente vai destacar aqui alguns pontos em que ele reforça o convite da Daniela Abravanel para auxiliar nessa reestruturação do SBT. Inclusive, ele diz que desde o primeiro dia ele deixou claro que não tinha interesse em cargo, vaidade ou exposição. Acho que é importante destacar aqui, a gente estava aqui conversando nos bastidores, sobre o fato dele ser... ocupar um posto interino, ou seja, temporariamente. Justamente diante desse comunicado, ele reforça que o combinado foi sim um ciclo de um ano e que assim foi cumprido. Ele também destaca algumas realizações, como a criação do programa No Alvo, que obteve excelentes índices de audiência, e também as novelas da tarde que foram retomadas, gerando justamente essa conexão de identidade com o público do SBT. Além de reativar o jornalismo ao vivo na madrugada, sem aumento de custos, o retorno do Aqui Agora, da Banheira, da Porta dos Desesperados, além de implementar novos processos, o pré-jogo e o pós-jogo, nos dias de jogo de futebol, e também uma economia superior a 105 milhões de reais através de reestruturações administrativas e operacionais. Além disso, ele destaca a transformação com base no resultado de muito trabalho, que foi justamente uma carga horária maior do que é o normal. Ele também fala que nesse último ano ele adotou uma postura discreta, ignorou as fofocas e seguiu focado apenas no trabalho, com uma postura que fosse sim firme e necessária diante dessas situações. Ele também fala sobre o privilégio de conviver e aprender com Silvio Santos. Ele bota fim a todos esses rumores que circulam nas redes sociais, dizendo que a relação com o Silvio não era boa quando o Silvio ainda estava entre nós. Ele disse que sempre o admirou desde a infância e, como a própria Dani já disse, abre aspas, Rinaldi era um dos grandes amigos do meu pai, fecha aspas. Ele ainda cita que encontrou com o Silvio inúmeras vezes, inclusive em sua casa, e jamais houve qualquer desconforto entre eles. Que inclusive ele também cita, já tive a honra de recebê-lo em minha casa em Orlando também. Então, qualquer história nesse sentido é completamente falsa, mentirosa e maldosa.
Rinaldi Faria. Patrícia Bravanel também usou suas redes sociais para agradecer Rinaldi Faria. Ela disse o seguinte: somos muito gratos por tudo, Rinaldi Faria. Você foi necessário e muito eficiente. Sempre soubemos que seria apenas por um ano e você cumpriu sua missão com excelência. Então Dani, ele já escreveu, sabia, né? que iria ficar um ano e ciclos se encerram, né? Ele veio, executou, foi bem, ele administrou, não podemos negar. Sim. Eu já vi ele, eu já conheci ele aqui pelos corredores e na sala. Ele fez uma boa gestão, né? Fez um bom trabalho e ciclos se encerram. Né, gente? Ele tem as empresas dele, além de ser o criador do Patati e Patatá, ele tem uma emissora de televisão, a Rede Mais Família, tem outros projetos que ele segue construindo, sem contar que ele destaca também nessa nota a dedicação que ele passa a ter em relação à própria família, né? São 3 filhos, são 6 netos e a esposa, a Nádia. Então, acredito que pelo todo que foi construído, por tudo que foi somado, a sensação que a gente percebe nesse comunicado do Rinaldi é de dever cumprido, e ele também destaca que segue tendo uma relação de consultoria e de parceria com o SBT. É importante destacar. Não podemos falar que ele fez um bom trabalho. Vamos explicar para dona de casa, então. porque olha só, porque as pessoas das redes sociais sabem quem Rinaldi é. O Rinaldi era o nosso chefe, né? Porque abaixo da Dani, que é a dona, era o Rinaldi. Ou seja, o Rinaldo que mandava em tudo aqui no SBT, com o alvará da Dani. Então, eu acho assim, as minhas opiniões, assim, bem sincera, que a senhora de casa sabe que eu sou bem sincera. Eu achei que ele fez uma boa gestão no SBT. Eu achei que ele fez uma boa gestão. Eu conheci ele, era um cara bem humilde, né? Sim. Eu tive um pouco contato com ele, pé no chão, e fez uma boa gestão e ciclos que se encerram, gente. Ele Todo mundo aqui vai ter ciclos que se encerram. E também, Sim. você comandar também uma das maiores emissoras do país, não vai agradar todo mundo. Você que tá ligando a TV, a gente tá falando sobre Rinaldi Faria. Esse homem que tá aparecendo na foto, pra nós é muito conhecido, porque faz parte do nosso dia a dia. Mas pra vocês devem estar falando, por que o Fofocalizando tá falando sobre isso? Ontem foi comunicado a saída de Rinaldi Faria aqui do SBT. Ele tinha um cargo muito importante aqui. Ele entrou um ano atrás como consultor e ele foi acumulando cargos de alta responsabilidade aqui dentro. Ele fazia parte daquilo que a gente chama de diretoria do SBT. Ele assumiu a superintendência artística e de programação. Uma função que, inclusive, acumulava decisões estratégicas, que, como a Cariúcha destacou, obviamente, muitas vezes, internamente, podem ser consideradas impopulares, mas também que fazem parte da decisão dele de implementar uma nova política, não só de redução de custos, mas também de dar essa nova cara. Que tem uma coisa que eu que sempre fui também SBTista, valorizei, que é a coisa do SBT raiz, né? E ele também trouxe muito, obviamente, porque a família Bravanel, a Dani, a Patrícia, a Rebeca, a Renata, todas, sempre, a Silvinha, todas elas sempre quiseram trazer um SBT família. É isso, né? Aí, Matheus Baldi. E não seria diferente do que aquilo que a gente acredita, de sempre falar sobre todos os assuntos e comunicar aquilo que o SBT tem pra dizer direto pra você, telespectador. Rinaldi Faria, a gente te deseja todo o sucesso do mundo, boa sorte e obrigada pelo seu tempo aqui. Agora vamos voltar a fofocar sobre os famosos.